Agora vamos até o bairro Granja Lisboa, também em Fortaleza, onde um adolescente de 16 anos foi morto a tiros. Começo de ano violento, viu? No local, alguns moradores relataram que ele era ficha limpa e acreditam que o jovem pode ter sido morto por engano. Bota aqui no telão. Quando começa da mesma forma que terminou, bastante violento, com vários crimes de morte. Hoje, o primeiro dia do ano, alguns assassinatos já foram registrados no estado do Ceará e aqui em Fortaleza não poderia ser diferente. Desta vez, a história é escrita aqui no limite entre o Conjunto Ceará e a Granja Portugal. Nós estamos na rua Teodoro de Castro, próximo ao cruzamento com a Barra Vermelha. Aliás, foi na Barra Vermelha que o adolescente de apenas 16 anos de idade foi atacado a tiros e morto no mesmo local. Ele transitava pela região em uma bicicleta e foi atacado por pessoas armadas. Aqui na rua ninguém arrisca dizer se essas pessoas estavam de carro, de moto, a pé, como fugiram aqui do local. Nessas regiões onde predomina o crime organizado e não se tem uma sensação de segurança, falar é algo tão arriscado quanto desafiar o próprio crime. E diante dessa situação, a polícia não consegue também juntar muitas informações sobre o que aconteceu. E aí esse adolescente, que de acordo com o que a gente conseguiu apurar com um dos policiais aqui da composição, ele seria morador dessa região, mas chegou não faz muito tempo e quando passava por aqui no início da noite de hoje foi surpreendido pelos disparos. Os familiares já vieram para cá, inclusive chorando bastante. A polícia teve inclusive dificuldade de conter as pessoas que estavam aqui copiosamente, chorando copiosamente junto ao corpo. Eles precisaram afastar as pessoas para não prejudicar a cena do crime, deixar o mais próximo possível da situação de quando o crime aconteceu, para não atrapalhar o trabalho da perícia. É o 17º Batalhão, preservando a cena desse assassinato aqui no cruzamento, aguardando a Polícia Judiciária e a Perícia Forense do Estado, a fim de conseguir resolver essa situação. A Polícia Civil vai dar início às buscas por informações, inclusive sobre o adolescente, que, segundo a polícia, não tinha antecedentes por ato infracional. Alguns moradores aqui disseram, inclusive, que ele não era envolvido com nenhum crime. E aí, tudo isso vai ser avaliado, né? Porque o fato de não ter nenhum antecedente criminal não diz tudo sobre a convivência desse rapaz com as pessoas aqui na região. Ele pode ter arranjado uma inimizade, pode ter contraído aqui alguma encrenca com alguém e isso muitas das vezes lhe deixa marcado para morrer. Mas os detalhes desse crime nem os moradores sabem, nem a polícia sabe. Os familiares afirmam que ele era do bem, que não vinha recebendo ameaças, tanto que andava por aqui livremente pelas ruas do bairro em uma bicicleta. Mas hoje à noite ele foi abordado e morto. Os tiros foram todos concentrados na região da cabeça. A polícia não encontrou cápsulas aqui no local. E o ano começou de forma bastante violenta na periferia de Fortaleza. No bairro Janguruçu, um homem foi morto a tiros. De acordo com a população, uma pessoa que não tinha identificação e muito menos conhecimento de andar ali pela região. O crime teve requintes de crueldade. Para se ter uma ideia, logo após os disparos, sabe o que os criminosos fizeram? Pegaram o carro e passaram por cima da cabeça da vítima. Isso mesmo que você escutou. Mataram a tiros e depois passaram por cima da cabeça da vítima. Bota aqui no telão. Travessa Major Ladislau Lourenço, no bairro Janguruçu. Nós estamos numa rua de pouquíssimo movimento. A própria estrutura já demonstra que esse não é um local de grande fluxo de veículos. Um crime de morte foi registrado nessa região e depois disso equipes de saúde e da polícia foram acionadas para essa ocorrência, mas o que aqui apenas a constatação de um óbito bastante violento, inclusive.
Aqui a rua é tão estreita que as pessoas têm dificuldade de manobrar os veículos. E a gente está acompanhando esse trabalho aqui realizado pelos agentes de segurança e de saúde. O corpo já vai ser removido do local, a perícia já foi realizada e uma informação que a gente recebeu com a equipe médica do SAMU que veio para atender a ocorrência é que essa pessoa aqui, eles não têm a identificação. Foi repassada uma idade de aproximadamente 38 anos, mas segundo o atendente do SAMU, ele tem bem menos que isso, é jovem ainda. E o corpo todo está crivado de balas. Foram encontrados dois estojos aqui compatíveis com o de escopeta calibre 12, mas a cabeça está esmagada. Segundo a perícia, há a possibilidade desse rapaz ter, depois de sido assassinado, ainda passaram sobre a cabeça dele com o veículo e a cabeça ficou esmagada. A primeira noite do ano foi marcada por alguns ataques de facções criminosas em locais onde atuam grupos opostos do crime organizado. Vários tiroteios foram registrados, a polícia foi deslocada para várias comunidades onde essas ocorrências foram registradas. Há informação, inclusive, de que uma dessas facções estaria comemorando um aniversário na noite de hoje com muitos fogos. Além disso, alguns crimes de morte sendo registrados, algumas prisões também, que resultaram em evitar muitos desses crimes, mas aqui nesse local não teve como evitar. Essa é uma rua que particularmente eu não conhecia, aqui no bairro Janguruçu. Aqui do lado tem um campo de futebol, muito provavelmente de uma empresa que atua aqui nessa região. É uma área onde aqui próximo existe inclusive uma lagoa. Nós estamos no bairro Janguruçu. É praticamente o final da linha para muitas ruas perpendiculares aqui do local. Quando a gente chegou, achou até que nem iria encontrar o local. Uma rua deserta, numa noite violenta, onde ninguém arrisca meter a cara fora de casa, porque o ataque pode vir de qualquer dos lados. Muito trabalho para a perícia forense do Estado, que está sempre tendo muito trabalho. Esses profissionais honram o seu salário muito bem, com muito trabalho, lamentavelmente, né, em situações de violência, mas essa é a missão e eles estão cumprindo todos os dias, trabalhando bastante, porque a demanda é crescente de assassinatos no final do ano e o ano virou, o ponteiro virou, mas a história é a mesma e esses profissionais estão sempre aí, noite, madrugada, e por que não dizer durante o dia também, nessa missão difícil que nós estamos inclusive mostrando agora, que é de cumprir todas as cenas de crime, todos os locais onde essas ocorrências acontecem. Daqui o corpo vai para a perícia forense do Estado, onde todos os trâmites de praxe serão realizados para só então o corpo ser liberado para ser velado pela família. Por falar em família, nós não encontramos aqui nesse local, pelo menos por esse ângulo que nós estamos mostrando, ninguém ligado à família desse homem que foi assassinado aqui nesta rua do bairro Janguruçu. Não bastaram os disparos. Os bandidos fizeram isso aí que você viu agora, ó. Pegaram o carro e passaram por cima da cabeça da vítima. Isso aconteceu na periferia de Fortaleza, bairro Janguruçu, na primeira noite do ano, noite de sábado, população assustada. Até então, a família não havia tido conhecimento do que estava acontecendo. E aí ficou o trabalho do SAMU, que foi acionado, mas infelizmente, chegando lá, os socorristas já haviam ali notado que, no caso, a vítima havia sido executada a tiros e ainda teve a cabeça esmagada por um veículo. Requintes de crueldade na periferia de Fortaleza na primeira noite do ano. O repórter Ricardo Lima acompanhou tudo e trouxe o destaque aqui para o Balanço Geral.